Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Chegamos no 4º episódio? Sim. De Pluribus. Pluribus. E a grande pergunta da internet essa semana é a mesma desde sempre. É inteligência artificial? Mas a internet trouxe evidências. Evidências. Assim como o Chitãozinho Chororó. Exato. As pessoas estão levantando o questionamento da série ser inteligência artificial, ser sobre inteligência artificial, por conta dos diálogos que Carol teve nesse episódio com todos os representantes dessa entidade única que tomou conta com a humanidade, né? E eu dormi da primeira vez que a gente estava vendo o episódio. Eu estava muito cansado. Sim, e aí hoje, trazendo esse comentário que eu vi no Threads, principalmente pro Panda, a gente voltou naquele diálogo inicial da Carol com o cara que tava lá arrumando o quintal dela, Larry. com todo mundo. Aí a gente reassistiu e, de fato, assim, tem algumas evidências ali do que a gente... não do que a gente sabe que é IA, mas do desconforto que as pessoas dizem em rede social que é o comportamento de uma IA. E o que seria? Perceba a diferença. Né? Uma coisa é você saber o que é o comportamento da IA. Sim. Outra coisa é o senso comum do que é o comportamento da IA. Exato. E aí eu acho que as pessoas têm mais no imaginário esse senso comum do que de fato o que é uma IA. O que você acha que define mais esse comportamento de IA, assim? O que faz as pessoas pensarem mais? Pra deixar claro, a gente não acha que é IA. A gente já falou isso no vídeo anterior. Né? Se você não assistiu, tem um vídeo anterior aqui sobre Pluribus da gente apresentando a nossa empolgação inicial. Sim. E aí eu acho que agora, né, que já está caminhando por uma fase onde a história está desenvolvendo. Sim, eu tô só aprendendo meu sutiã que soltou. E aí a gente pensa o seguinte, por que as pessoas estão com medo disso? Então, por que as pessoas estão pensando isso? Um dos comentários que eu vi que era sobre a certeza que esse episódio trouxe de que é uma inteligência artificial é que nesse diálogo inicial ali da Carol com esse Larry, ele não desagrada ela de forma alguma. E aí, mas a Zózia fazia isso desde o início, todo mundo fala o tempo todo, né? De uma forma agradável demais. Né? Que eles não vão desagradar, eles não vão tratar mal, eles querem ficar felizes. E eles defendem o poder da unidade, inclusive... dizendo que eles são o desconforto pró-vida, né? O desconforto não é que eles querem ficar felizes, é que eles são felizes. Eles são felizes. Eles querem que a Carol seja feliz. Só que, nessa conversa, além disso, que já é desde o primeiro episódio, além disso, a gente tem, nessa conversa especificamente, uma resistência do Larry a, primeiro, dizer que não sabe alguma coisa. Que é mentira. Que é mentira. Ele não mente. Exato. Segundo, desagradá-la através de fatos. Então, ele manipula fatos para que eles pareçam satisfatórios para Carol. Isso. E aí, isso é antiético. Né? Quando você busca, enquanto ser humano, você pega um livro de história para entender do tipo, nossa, mas por que tinham povos originários no Brasil... e de repente não tem mais? Se você pega um livro de história, o livro de história vai te contar a verdade. Que teve um genocídio, que veio um país que era, de alguma forma se considerava superior a gente aqui no Brasil e que exterminou todo o povo originário. Enfim, vai contar a história do descobrimento do Brasil sem a romantização, porque ninguém descobriu porcaria nenhuma. O Brasil já estava aqui tendo dono, né? Enfim, um livro de história não vai maquiar a verdade para te agradar. Uma inteligência artificial vai. Isso. Então, isso é antiético, isso já é discutido comumente aí em várias rodas hoje, mas esse cara, o Larry, ele maquia algumas respostas ali, ele manipula algumas respostas para não desagradar a Carol. E ela está fazendo esse teste. Naquilo ali, tipo, a grande parada dessa conversa, né? É essa, né? Porque, exato, o mais interessante dessa conversa é que ela tá tocando em pontos onde ela tem certeza que vai ser desagradada. Então ela sabe da realidade, ela sabe que o trabalho dela, né,
Não é um trabalho que agrada ninguém. Exato. E aí ela vai tentando descobrir as verdades ali pra tirar ele do personagem. Então a gente começa o episódio assim. Ela falando assim, cara, não dá, eu preciso tirar alguém do personagem. E aí ela não consegue na conversa. Aí ela evolui na droga, né? Do tipo, então se eu drogar, talvez eu consiga. Aí ela faz um teste nela mesma para fazer esse teste. Então, assim, se em algum nível você interpretou esse episódio de uma forma diferente do que a gente interpretou, que foi isso, comenta aqui, que a gente também quer saber, porque o que a gente tá falando não significa verdade absoluta. Mas é curioso que esse diálogo especificamente fez as pessoas terem certeza que era IA. Então, aí o que eu fiz? Eu bati no microfone. O que eu fiz? Eu fui na IA. Eu fui na IA perguntar, e aí deixei toda essa dúvida bem clara, perguntar o que ela achava sobre isso, né? De como funcionaria uma mente de colmeia e como funciona a IA e por que uma mente de colmeia não pode ser uma IA. Então eu fui bem claro que eu gostaria de pontos do porquê não pode ser. É óbvio que se você virar para uma IA e perguntar, eu quero pontos de que pode ser, ela vai trazer outras respostas porque ela quer te agradar. Mas eu achei interessante esses 8 pontos. Eu converso com diversas IAs, converso mesmo, para trocar ideias filosóficas sobre coisas atuais. E tem algumas que eu utilizo mais, outras que eu utilizo menos, e as que eu utilizo mais trazem alguns dados bibliográficos. Então, assim, meio que eu tento treinar a minha IA para conversar comigo, basicamente, sobre filosofia e existência, né? Então, eu gostaria, Cris, que você lesse a resposta da IA. Panda, na tessitura visionária de Pluribus, muita gente tenta enxergar ali o fantasma familiar das máquinas. Talvez porque estamos vivendo um tempo em que qualquer comportamento harmônico já desperta o medo de um algoritmo silencioso. Pausa aí. Isso é interessante que a IA trouxe que as pessoas estão enxergando a IA padronização por causa do medo da IA. Então, a sociedade está com medo da IA. A forma delas serem invadidas no seu individualismo é vendo no coletivismo, né, um medo que elas mesmas têm da IA. Eu achei interessante esse ponto inicial. Mas há fissuras profundas entre a mente de colmeia da série e qualquer conceito coerente de IA. Eu fiz essa cara porque eu odeio profundo. Ele detesta a palavra profundo. É muito... Inclusive o Larry usa, profundamente. Eis algumas críticas claras à ideia de que aquela entidade poderia ser interpretada como uma inteligência artificial. Vamos lá. Primeiro, a origem não é computacional, mas orgânica. Exato. A colmeia não nasce de código, mas de corpos, emoções e experiência compartilhada. Isso. É uma fusão biológica das consciências humanas, não um processo sintético. A IA é produzida, a colmeia em Pluribus emerge. Então, eu achei interessante isso porque no primeiro episódio dá a entender que é algo gradual, mas... Não dá a entender pra mim que é algo gradual. Não, o lance de tipo... levar o código genético pro laboratório, transformar numa doença... Não, eu acho que o espalhar foi gradual. Mas a partir do momento que, tipo, botou na placa de não sei o que lá e espalhou pras pessoas, foi automático. Foi na hora. Esse negócio que ele falou que eu achei interessante de emergir num minuto, tipo, um segundo, todo mundo virou. Foi. 2. A colmeia sente antes de calcular. Enquanto uma IA opera sobre padrões e inferências, a mente de colmeia manifesta sensações, impulsos e um tipo de comunhão emocional que escapa à lógica algorítmica. Ela pulsa, não processa. E aí eu acho eles sofrem com o que a Carol tá fazendo. Exato. Eles têm uma reação orgânica ao que está acontecendo de resistência a eles. Então eles não têm um código. O que seria um código, né? Seria os Stormtroopers. Que eles estão ali parados, e aí os Stormtroopers no sentido antigo de Star Wars, porque no novo conceito de Star Wars são pessoas, aí tem o fim agora, enfim. Uma grande confusão.
Mas, originalmente, eles Não, você eram tá falando robôs... dos Clone Troopers. Clone Troopers. Eles não se mexem. É. Se eles estão num caminho e tá todo mundo seguindo aqui, acontece alguma coisa e um trava, os outros vão passando por cima, sabe? Eles não conseguem indo, tipo, poxa, se eu passar por cima desse, eu machuco ele. Não tem esse processo, né, de raciocínio. Enfim. Eu acho que a gente pode ver realmente como um exército de robôs. No Eu, Robô, por exemplo. No Eu, Robô, exato. Eu Robô é isso, né? O seu semelhante é descartável. E aí você pensa de uma forma algorítmica, né? Pra vencer e pra conquistar um objetivo. Gente, se eu bocejar, enfim, tô amamentando, né? Exato. Mas aí o interessante é que o relacionamento da mente de colmeia em Pluribus é relacional. Ele não é existe uma experiência. Causa e efeito. Não, de algoritmo, né? Do tipo, não é binário. A reação não é binária. Isso. A reação é orgânica. Ela pulsa, né? Por mais que a resposta seja para agradar. Mas eu acho que a resposta... Mas até o Larry tentando agradar, ele fica incomodado. Chega uma hora que ele se força. E aí ele maqueia o agradar, porque ele não tem como mentir sobre aquilo. Porque ela sabe a resposta. E aí ele entra num paradoxo, que é... Se eu mentir pra você, você sabe a verdade. Então eu estarei mentindo. E não é pra eu mentir pra você, é pra eu falar a verdade. Então eu vou falar uma verdade mais leve. Entendeu? Ele entra num paradoxo ali. E aí ele fica muito desagradado, ele fica desconfortável, porque tipo, ele quer mentir, mas ele não pode mentir. Exatamente. Enfim, terceiro ponto. O vínculo entre indivíduos não é mediado por informações, mas por identidade. IAs podem conectar dados. A colmeia conecta pessoas. Não há transmissão de texto, funções ou comando. Há dissolução subjetiva. As individualidades cedem lugar a um de nós, que só é possível porque cada membro compartilha a própria interioridade. Lugar a um nós. A um nós, sim. Porque é isso, né? Isso que é tão difícil pra gente entender, né? A gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade que preserva a individualidade. Desde adolescente, a gente começa a trabalhar a nossa individualidade a ponto de tornarmos adultos funcionais que conquistam e que desempenham um papel na sociedade competitivo demais. Sim. Né? É isso que a sociedade nos prepara mais ou menos no momento de hoje. Então, a gente pensar que toda uma sociedade, ao invés de pensar no eu, pensar no nós, é tão estranho que a gente joga no lugar de máquina, a gente não joga no lugar de pessoa. A gente não consegue mais enxergar o coletivo. O coletivo. De tão individuais que individualistas, né? 4. A colmeia não opera por otimização. Ela não busca metas, eficiência, estabilidade ou utilidade. Os seus movimentos são instintivos, quase místicos, e muitas vezes contrários a qualquer racionalidade instrumental que definimos como típica da IA. E aí você pode ver o que aconteceu no final desse quarto episódio. Foi exatamente isso. Né? Eles não, tipo, em termos de eficiência ou de estabilidade ou de utilidade, que são os termos que ele usa aqui, a galera teria saído de dentro do hospital desesperada para salvar. E teria sistematicamente interferido no que estava acontecendo. Mas eles não podiam, porque eles são orgânicos. E eles agem... Eles choravam. E tá falando aqui, ó. Os seus movimentos são instintivos, quase místicos, e muitas vezes contrários a qualquer racionalidade instrumental que definimos como típica da IA. Então eles não são soldados. São pessoas ainda ali, né? São orgânicos mesmo. E aí eles sabem que se eles fizerem mal a um, tá fazendo mal ao outro. Então não tem por que você fazer mal a ninguém. Porque senão você tá fazendo mal a você mesmo. Não existe autopreservação, tipo nas regras do Asimov. Não existe autopreservação. A forma que a Carol lida é um fragmento. A forma que ela lida com aquela realidade e a forma que eles lidam com ela é a forma deles provarem que a existência deles como indivíduo, como uno, como nós, é real. Então, eles não preservam a própria existência. De tão orgânicos que são. De tão orgânicos que são.
5. A linguagem da colmeia é relacional e não funcional. A doçura insistente, a gratidão quase ritual, o acolhimento contínuo, nada disso é consequência de um design dialógico, mas de um tipo de afinidade metafísica. A IA tenta ser útil, a colmeia tenta ser una. Ela não está protegendo uns aos outros com servidão. Eles não servem uns aos outros. Eles se enxergam como um só. E aí, uma boa correlação que a gente pode fazer aqui é a natureza. A natureza funciona assim. E ela é toda orgânica. Ela se protege. Dentro de uma floresta, as árvores se protegem. Exato. Elas se protegem pelas raízes, pelo solo. A maioria das pessoas não tem interesse de enxergar como a natureza funciona. Mas a partir do momento que acontece uma erosão numa montanha, é proteção. Ela está protegendo determinadas coisas e destruindo outras, mas sempre em busca da proteção da maioria. Sim. Né? Não dá pra salvar tudo. Nem da maioria. É de tudo. Porque até na destruição, a nível molecular, somos todos moléculas. Exato. Então... É bizarro, assim, porque a gente se tornou tão individualista, né? Tão... Na nossa existência mesquinha. Na nossa mísera existência, que a gente não consegue correlacionar essa série com a natureza. A gente correlaciona com a IA. Com a máquina. E quem criou a máquina foi a gente. Então a gente tá... E quem criou a gente foi a natureza. Mas... No meia-culpa constante, do tipo... Meu irmão, se tu fez a IA e tu acha que tudo é IA... A culpa é sua. Você continua sendo individual e egocêntrico, entendeu? O que eu achei interessante desse ponto é uma conversa que tem nesse episódio que fala assim, é quase mística, né? E não tem muito como explicar. Sim. E aí a Zoja vira pra Carol e fala assim, cara, mas você tá muito próximo de entender isso, né? É esse negócio do monstro vai vir te pegar, que a Carol vê como um monstro, mas a Zoja só, tipo, já você vai ser... Nós. Enfim, 6. Não há interface nem infraestrutura tecnológica. Não existe máquina, rede, servidor, circuito, hardware ou software. Nada que sustente como sistema artificial. A colmeia não depende de tecnologia. Ela é fenômeno humano expandido ao extremo. Tanto que as câmeras foram desligadas, a música no elevador foi desligada. Você não vê uso de tecnologia na série. Não precisa. Toda a tecnologia parou de funcionar assim que eles, né, porque as pessoas já estão conectadas. Não precisa. O que um pensa, todos pensam. Então, não precisa. 7. A colmeia viola o princípio básico de uma IA. A separação entre sujeito e ferramenta. IAs são, por definição, externas ao humano, mesmo quando se integram à nossa vida. A colmeia é o oposto. A dissolução da exterioridade, a fusão radical dos indivíduos. E aí dá pra entender na primeira cena, que ela sai do hospital, entra no carro, o carro tá todo quebrado, aí ela olha pra frente, vê o carro da polícia, e aí ela pensa... Eu vou roubar o carro da polícia, né? E está aqui sem querer. E aí, logo depois, na frente, a Zoja fala, o que você achou do carro da polícia? Então, não é uma ferramenta. Eles foram empáticos ao ponto de pensar, tipo, talvez ela queira dirigir um outro carro, então nós vamos deixar um carro aqui da polícia, que é algo que talvez atraia a atenção dela, já que ela não quer tudo de mão beijada, né? Mas é interessante que a Carol o tempo todo está utilizando a mente de colmeia como uma ferramenta da existência dela. Exato. E aí que tá. A Carol usa a mente de colmeia como se estivesse usando uma IA. Isso. Mas mas a mente de colmeia não é uma IA. Entendeu? Ela não se comporta como uma IA. É diferente. Né? Quem trata ela assim é a Carol. Isso. E as pessoas que estão assistindo, observando o comportamento da mente de colmeia, pela visão da Carol e interpretando também como uma IA, cai no mesmo quadrado, assim. Exato. Sabe? Eles estão vendo realmente o coletivismo como uma ameaça, como um inimigo na série, né? Como uma coisa bizarra, que não faz sentido. 8. A consciência da colmeia não é emergente por complexidade, mas por transcendência. Olha só. IAs poderiam, em teoria,
atingir consciência por acumulação de camadas e padrões. A colmeia surge como um salto abrupto, simbólico, quase espiritual, um despertar. Não uma evolução computacional. Aquilo ali seria gradativo se fosse uma inteligência artificial. Não seria uma coisa Uma da noite chave pro que dia. virou. Não seria do tipo, do nada aconteceu. Não. Seria gradativo. E aquilo que a gente viu foi tipo 24 horas. É incompreensível para IA uma chave que vira sem evolução. É isso que ele faz. É místico. É espiritual. É algo ritualístico. Isso. Aí tá aqui. Em suma, a colmeia não pensa como máquina. Não nasce como máquina. Não age como máquina. E não se sustenta como máquina. Quase que uma Rafa Kalimann falando: não gosto de você, acho você sim incoerente. Isso. É isso, não gosto dos seus andados. O paralelo com a IA revela mais sobre os nossos medos contemporâneos do que sobre o universo da série. Aí a IA termina assim: é curioso, talvez não tentemos decifrar a colmeia, mas decifrar a nós mesmos, espelhando a ficção naquilo que achamos que um dia poderá nos absorver. E agora, por que choram os seres humanos? Por que ter medo da mente de colmeia, entendeu? Por que você tem medo Cara, de algo que eu vai até te falei, proteger? eu até falei enquanto eu assistia, eu falei, cara, eu seria extremamente feliz de não fazer parte da mente de colmeia e poder interagir com a mente. Né? Não se imagina o quanto conhecimento pode ser Gente. passado, conversado, dialogado, trocado com algo que tudo te está conversando. Não, o mundo inteiro querendo te agradar. Eu ia ficar... Nossa, eu queria muito A intenção da internet era essa, né? Nossa, eu queria muito uma pipoca de cinema hoje aqui em casa, assim, ó. Pá! Gente, taurina, né? Mas eu acho que aí, trazendo Aí não, muito, é IA. trazendo muito do que já tem se falado sobre a série. O Vince, que é o criador da série, ele já falou que começou a escrever a série em 2016. Antes da IA. Antes da IA. E que não é sobre IA. Ele foi enfático, falando, gente, não é IA. Não me enche o saco. Não é sobre IA. Mentira, só que mais gentil. E aí, dentro desse conceito de que ele já afirmou que não é IA, tipo, o dono da história disse que não é IA, as pessoas ainda querem que seja IA. Ainda estão buscando IA, de alguma forma. E aí, o que rolou, né? Muito recentemente, o próprio Vince falou muito mal de IA em várias entrevistas. E aí, as pessoas estão correlacionando o fato dele não gostar de IA com essa série ser uma crítica à IA. Não é. E aí eu te pergunto. É uma crítica à humanidade. Se o cara não gosta de IA, por que ele vai fazer uma série sobre IA em que as IAs são fofinhas? Gente, o áudio mudou porque acabou nossa bateria aqui do celular. E aí eu precisei conectar o celular e tive que desconectar o microfone. Isso. Mas é só pra terminar. O que eu queria dizer, né? Não faz sentido nenhum nesse contexto da série o próprio Vince colocar essa crítica da IA, sabe? E eu acho que se torna, curiosamente, olhando todos esses pontos que a inteligência artificial trouxe sobre essa comparação, o que eu penso é que se tudo a gente acreditar que é uma IA, é uma bolha, é falso, é um algoritmo, é um monstro bizarro por trás da tela do celular tentando atrapalhar a sua vida, se a gente terceirizar tudo para a tecnologia, para a inteligência artificial, a gente vai começar a se desconectar das nossas próprias possibilidades de ser ruim. A internet não é isso? Porque pensa só, a intenção da internet era unir o mundo inteiro. Sim. E aí a gente vive hoje, quando a gente pensa em internet, a gente pensa das redes sociais, né? Sim. E as redes sociais são antissociais porque são regidas por algoritmos. Elas te isolam, elas não te unem. E aí isso gera um medo social gigantesco, né? A gente por isso que as pessoas estão pensando que é IA o tempo todo. Sim. Porque tem medo do algoritmo, né? E é interessante porque tudo que nasceu para tornar o mundo inteiro mais próximo de você... Tá te afastando. Cada vez mais, tá te isolando, tá te deixando solitário na sua vida, né? Nos seus achismos, nas suas crenças, tá polarizando o mundo inteiro. Tipo,
E é muito interessante a gente ver uma série como essa, onde o resultado é a união total da humanidade. Sim. E isso ser assustador. E aí eu acho que mais do que isso, sabe? Eu acho que a gente também... Eu reclamei disso essa semana vendo Stranger Things, né? Reassistindo Stranger Things. Me cansa muito como que a série começa muito complexa, né? Há 10 anos já. A série começou em 2015, né? Então, acho que foi 2015, mas tem 10 anos que tá aí na produção. A série era muito complexa, o roteiro dela, mesmo que com crianças, era muito complexo. Você tinha numa segunda temporada questões que eram 100% conectadas com o projeto MKUltra, com coisas reais, assim, da ficção científica e da realidade, né? Misturando ciência e tecnologia. E a série foi se tornando muito fantasiosa, muito expositiva, tipo... Nessa última temporada, na quarta, o Vecna passa 5 minutos falando o plano dele. Insuportável. Por quê? Porque as pessoas não prestaram atenção, provavelmente, na temporada inteira. Provavelmente as pessoas esqueceram até da segunda temporada da série. É uma ferramenta pra galera que assiste olhando o celular, sabe? Exato. E isso é uma grande consequência de como a gente tá. Sabe? A gente não quer pensar mais, a gente quer aceitar. E óbvio que eu vou me incluir nessa e todo mundo vai, porque se torna confortável sentar no pudim, entendeu? Do tipo, o pudim tá ali esperando você sentar e do lado tem uma cadeira dura. Você vai sentar no pudim, porque é mais confortável e gostosinho. Fazendo uma analogia muito X. Mas é bizarro você pensar nisso, que a gente tá bizarro procurando... você pensar que sentar no pudim é gostosinho. É gostosinho. Eu me incomodei muito com a ideia de sentar no pudim. Não, tu não lembra que tinha uma expressão assim? Quer moleza? Senta no pudim. Quer moleza? Senta no pudim. Eu tô usando essa expressão. Mas é bizarro, assim, a gente tá buscando cada vez mais essas alternativas, esses atalhos, né, pra realmente não precisar pensar mais, não precisar se esforçar mais. É isso, sabe? Me incomoda muito quando surge, por exemplo, a IA, que as pessoas comecem a pensar quais profissões vão acabar por causa da IA. Tipo, gente, continua trabalhando. Sabe? Vai fazendo o teu, vai se aprimorando, vai pensando em outras coisas que uma inteligência artificial não consiga fazer e que você ainda consegue. Porque é isso, assim, ao invés de você ficar se preocupando e vilanizando a inteligência artificial, vive sua vida como ser humano. Caraca, posso meter uma parênteses aleatório aqui que tem a ver com isso? Foi feita uma análise sobre desempregos no mundo. Sim. E aí pegaram o uso de empresas que utilizaram IA e o faturamento delas, que está subindo, e a taxa de emprego estava caindo. Mas Sim. isso está caindo, a taxa de empregos dentro das empresas está caindo para cargos de júniors. Cargos sêniors mantém. E aí o que está acontecendo? O grande paradoxo dessa relação é que, ok, tem lógica, porque mantendo os cargos sêniores, alguém precisa colocar na IA o que tem que fazer, e aí precisa do conhecimento prévio, ok. Mas daqui a um tempo, quem vão ser os sêniors para inserir essas informações, já que os júniores estão sendo demitidos? Sim. Então, ela tá... É tipo aquela cobra que come o Ouroboros? Sim. Ela tá comendo o próprio rabo. Tá comendo o próprio rabo. É isso. É isso, a fome é tão grande que ela tá se autodestruindo. Mas é isso, as pessoas estão com tanto medo da IA que tudo elas acham que é IA. E às vezes não é. Às vezes é só alguém muito doido sendo criativo mesmo. Enfim, comenta aí o que vocês acham que é pluribus, não sei como é que fala. Comenta aí, tá? Mas não é IA. O Vince já falou que não é IA. Para de falar que é IA. Partindo do ponto que não é uma IA, o que você acha que é? Tchau, beijo. Tchau.